trabalho de diagnóstico laboratorial das doenças infectocontagiosas do professor Fábio Pio Dornas, representados pelos discentes Ana Luísa Pelle, Rayane Marcela Gomes, Lucas Pacônio Silva, Otávio Medeiros de Araújo. Diagnóstico do HIV. A síndrome da imunodeficiência adquirida foi reconhecida em meados de 1981, nos Estados Unidos, a partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino homossexuais e moradores de São Francisco, Nova York, que apresentavam sarcoma de Kaposi, pneumonia por pneumócites carine e comprometimento do sistema imune, o que levou à conclusão de que se tratava de uma nova doença ainda não classificada, de etiologia provavelmente infecciosa e transmissível. Em 1983, o HIV-1 foi isolado de pacientes com AIDS pelos pesquisadores Luc Montagnier, na França, e Robert Gallo, nos Estados Unidos, recebendo o nome de LAV, vírus associado à linfadenopatia, e HTLV3, vírus T linfotrópico humano tipo 3, respectivamente, nos dois países. Em 1986, foi identificado um segundo agente etiológico, também retrovírus, com características semelhantes ao HIV-1, denominado HIV-2. Neste mesmo ano, um comitê internacional recomendou o termo HIV, vírus da imunodeficiência humana, para denominá-lo, reconhecendo-o como capaz de infectar os seres humanos. O HIV é um retrovírus com genoma RNA, da família Retroviridae e subfamília Lentivirinae. Pertence ao grupo dos retrovírus citopáticos e não oncogênicos, que necessitam, para se multiplicar-se, de uma enzima denominada transcriptase reversa, responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia de DNA, que pode então integrar-se ao genoma do hospedeiro. O HIV é uma partícula esférica medindo de 100 a 120 nanômetros de diâmetro, que apresenta em seu núcleo duas cópias de RNA de cadeia simples, encapsuladas por uma camada proteica ou núcleo capsídeo, um capsídeo e um envelope externo composto por uma bicamada fosfolipídica. Subtipos. Têm sido descritas ainda variantes genômicas tanto de HIV-1 quanto de HIV-2 em pacientes infectados procedentes de diferentes regiões geográficas. Classificam-se, assim, os isolados de HIV-1 em dois grupos, M e O, com variabilidade genética de até 30%. No grupo M, identificam-se 9 subtipos, A, B, B, C, D, E, F, G, H e I, e no grupo O, apenas um. Em relação ao HIV-2, descrevem-se 5 subtipos, A, B, C, D e E. Embora ainda não conhecida, especula-se a possibilidade de variantes virais possuírem diferentes índices de transmissibilidade e patogenicidade. Todos os membros dessa família de retrovírus possuem estrutura genômica semelhante e todos têm a capacidade de infectar linfócitos através do receptor CD4. O ciclo do vírus na célula inicia-se com a ligação de glicoproteínas virais GP120 ao receptor específico da superfície celular, principalmente linfócitos TCD4. O segundo passo é a fusão do envelope do vírus com a membrana da célula hospedeira. Terceiro, desnudamento, liberação do core do vírus para o citoplasma da célula hospedeira. Quarto, transcrição do RNA viral em DNA complementar dependente da enzima transcriptase reversa. 5. Importação ou transporte do DNA complementar para o núcleo da célula. 6. Integração no genoma celular dependente da enzima integrase ou a permanência em forma circular isoladamente. 7. O provírus é reativado e produz RNA mensageiro viral. 8. Exportação a partir do núcleo de RNA viral indo para o citoplasma da célula. 9. Tradução. Proteínas virais são produzidas e quebradas em subunidades por intermédio da enzima protease. 10. As proteínas virais produzidas regulam a síntese de novos genomas virais e formam a estrutura externa de outros vírus que serão liberados pela célula hospedeira. 11. O vírion recém-formado é liberado para o meio circundante da célula hospedeira, podendo permanecer no fluido extracelular ou infectar novas células. 12. Liberação. 13. Diagnóstico. As técnicas rotineiramente utilizadas para o diagnóstico da infecção pelo HIV são baseadas na detecção de anticorpos contra o vírus. Estas técnicas apresentam excelentes resultados e são menos caras, sendo de escolha para toda e qualquer triagem inicial. Porém, detectam a resposta do hospedeiro contra o vírus, e não o próprio vírus diretamente. As outras três técnicas detectam diretamente o vírus ou suas partículas, sendo menos utilizadas rotineiramente, sendo aplicadas em situações específicas tais como exames sorológicos indeterminados ou duvidosos, acompanhamento laboratorial de pacientes, mensuração de carga viral para controle do tratamento, etc.
Imunométrico de primeira e segunda geração. Em 1985, surgiu a primeira geração de ensaios para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Esses ensaios empregavam antígenos virais obtidos a partir da lise viral em cultura de células. A detecção de anticorpos era baseada na metodologia denominada ELISA indireto, detalhada na imagem a seguir. O ensaio de primeira geração tem um formato indireto, ou seja, a presença de anticorpos específicos é detectada por um conjugado constituído por um anticorpo anti-IgG humana. Na fase sólida, os antígenos são originados de um lisado viral de HIV. Os antígenos do lisado viral são conseguidos a partir da cultura de HIV em linhagens celulares humanas, constituídos por proteínas virais, proteínas de células humanas e do meio de cultura. São utilizados como antígenos na fase sólida do ensaio de primeira geração. Em 1986, o diagnóstico laboratorial começou a ser realizado no Brasil. Em 1987, surgiu a segunda geração de ensaios, que empregavam o mesmo formato indireto da primeira geração. A diferença entre essas duas gerações foi a utilização de antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos, originados de regiões específicas da proteína do vírus. A introdução de antígenos recombinantes aumentou a sensibilidade e a especificidade dos ensaios. No início dos anos de 1990, o problema de variabilidade genética do HIV tornou-se evidente. Os ensaios passaram a incluir antígenos para o HIV-2, com o objetivo de possibilitar o reconhecimento de anticorpos anti-HIV1 e anti-HIV2. Adicionalmente, novos antígenos do HIV1, grupos M, N e O, foram. Em 1994, surgiram os ensaios de terceira geração, que passaram a utilizar outro formato, denominado ELISA sanduíche ou imunométrico, detalhado na imagem. A modificação do formato dos testes ELISA sanduíche ou imunométrico tornou o ensaio mais sensível e específico, pois todas as classes de anticorpos anti-HIV, IgG, IgM e IgA passaram a ser detectadas. Os ensaios de terceira geração reduziram o período da janela imunométrico de quarta geração. A evolução tecnológica permitiu o desenvolvimento dos ensaios de quarta geração. Esses ensaios apresentam as mesmas características dos ensaios da geração anterior, mas são capazes de detectar também o antígeno P24. O Western blot, por vezes chamado imunoblot de proteínas ou transferência Western, é um método em biologia molecular e bioquímica para detectar proteínas numa amostra de homogenato de tecidos biológicos ou extratos. Essa técnica usa eletroforese em gel para separar as proteínas nativas pela sua estrutura tridimensional ou proteínas desnaturalizadas pelo comprimento de sua cadeia polipeptídica. As proteínas são então transferidas do gel para uma membrana, sendo uma técnica de blotting ou transferência. Uma vez na membrana, são usadas como sonda anticorpos específicos para a proteína-alvo. A passagem da eletroforese em gel é incluída nas análises de Western blot para resolver o problema da reatividade cruzada dos anticorpos. Como resultado, os pesquisadores podem examinar a quantidade de proteína em uma dada amostra e comparar os níveis entre os diversos. Imunofluorescência indireta, cujo pesquisa anticorpo. Testes de cultura viral detectam diretamente o vírus ou suas partículas. São menos utilizados rotineiramente, sendo aplicados em situações específicas tais como exame indeterminado ou duvidoso, acompanhamento laboratorial de pacientes ou confirmação de resultados positivos do exame mais simples. As técnicas de culturas virais são culturas de células mononucleares de sangue periférico, cultura quantitativa de células, culturas quantitativas de plasma, contagem de células TCD4+ em sangue periférico. A contagem de células TCD4+ em sangue periférico tem implicações prognósticas na evolução da infecção pelo HIV, pois é medida de imunocompetência celular. É mais útil no acompanhamento de pacientes infectados pelo HIV. De maneira didática, pode-se dividir a contagem de células TCD4 em sangue periférico em 4 faixas. Maior que 500 células por milímetro cúbico, o estágio da infecção pelo HIV com baixo risco de doença, a boa resposta às imunizações de rotina e boa confiabilidade nos testes cutâneos de hipersensibilidade tardia, como o PPD. A infecção aguda pode apresentar esses níveis de célula TCD4+, embora, de modo geral, estes pacientes tenham níveis mais baixos. Entre 200 a 500 células por milímetro cúbico, estágio caracterizado por surgimento de sinais e sintomas menores ou alterações constitucionais. Risco moderado de desenvolvimento de doenças oportunistas. Nessa fase, pode aparecer candidíase oral, herpes simples recorrente, herpes zoster, tuberculose, leucoplasia pilosa, pneumonia bacteriana. Entre 50 a 200 células por milímetro cúbico, estágio com alta probabilidade de surgimento de doenças oportunistas como pneumocitose, toxoplasmose do sistema nervoso central, histoplasmose, citomegalovirose localizada. Está associada à síndrome congestiva, leucoencefalopatia multifocal progressiva, candidíase esofagiana, etc. Menor que 50 células por milímetro cúbico. Estágio com grave comprometimento de resposta imunitária,
alto risco de surgimento de doenças oportunistas como citomegalovirose disseminada, sarcoma de Kaposi, infecção por microbactérias atípicas, alto risco de vida com teste de amplificação do genoma do vírus. Reação em cadeia polimerase, PCR, é uma técnica utilizada na biologia molecular para amplificar uma única cópia ou algumas cópias de segmento de DNA em várias ordens de grandeza, gerando milhares e milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA. Exemplos de testes aptos para HIV. Testes aptos são imunocromatográficos, podendo ser de imunocromatografia de fluxo lateral, imunocromatografia de duplo percurso, DPP, e imunoconcentração. Ao se aplicar a amostra do paciente, o resultado pode ser negativo ou positivo. Os resultados positivos são reagentes para o HIV e são mostrados nos próximos slides, reagentes e não reagentes. Podemos observar que no não reagentes não vamos ter a banda T. Base padrão da reatividade de diferentes ensaios laboratoriais. Uma compreensão detalhada do tempo de curso da viremia e da soroconversão durante a infecção primária pelo HIV é pré-requisito importante para entender e aperfeiçoar fluxogramas diagnósticos. Nesse sentido, propuseram um sistema de estagiamento laboratorial da infecção pelo HIV-1, que inclui também projeções da duração de cada estágio, com base no padrão de atividade de diferentes ensaios: RNA viral, antígeno P24, imunoensaio de terceira geração e Western blot. Obrigado.